Você já acordou cansado, mesmo depois de uma noite inteira de sono? Já sentiu aquele peso nas pernas logo pela manhã, como se algo tivesse drenado sua força durante a madrugada? Ou talvez tenha percebido que está esquecendo palavras simples, nomes de pessoas queridas, datas importantes? Pois saiba, isso pode não ser apenas coisa da idade. Muitas vezes, é o que você coloca no prato ao acordar que está sabotando sua saúde. Todos os dias, em silêncio. Sim, o café da manhã, aquele momento sagrado em tantas casas brasileiras, com cheiro de pão quente, café passado e lembranças da infância, pode estar acelerando o seu envelhecimento sem que você perceba. E o mais assustador é justamente na fase da vida em que mais precisamos de proteção, clareza mental e força no corpo, que muitos de nós estão se alimentando da pior forma possível. Segundo estudos da Sociedade Brasileira de Geriatria, mais de 80% dos idosos consomem alimentos no café da manhã, que favorecem inflamações, perdem massa muscular e pioram o funcionamento do cérebro e do intestino. E não, isso não acontece da noite para o dia. É como uma goteira que fura o telhado aos poucos, até a estrutura ceder. E quando cede, vêm as consequências: dores inexplicáveis, perda de lucidez, falta de energia para atividades simples e o pior, a sensação de estar se tornando um peso para a família. Mas eu quero te dizer uma coisa: isso não é culpa sua. Durante décadas, ensinaram para você que alguns alimentos eram saudáveis, que aquele café com leite era essencial, que pão era sinônimo de sustento, que suco industrializado era melhor que refrigerante. E hoje, a ciência mostra que muito do que parecia caseiro e de família pode, na verdade, estar adoecendo o seu corpo aos poucos. E é exatamente sobre isso que este vídeo vai falar. Hoje você vai descobrir quais são os alimentos mais perigosos para a saúde do idoso no café da manhã, mesmo os que parecem inofensivos, como eles afetam o cérebro, os músculos, o coração e o intestino. E o mais importante, o que comer no lugar, com opções simples, baratas e gostosas, que respeitam seu corpo e sua história. Este vídeo não é sobre medo, é sobre autonomia, lucidez e dignidade. Porque quem cuida do café da manhã, cuida do cérebro, do coração e da alma. Fica comigo até o final. Curta, se inscreva e compartilhe com quem você ama. Porque ninguém merece perder a saúde por ignorância alimentar. Vamos começar. Número 1. O pão quentinho que rouba sua força muscular. Ouça com atenção. Eu sei que esse assunto vai doer em muita gente. Porque para muitos idosos, o pão é quase sagrado. Está presente na mesa desde a infância, nas lembranças da mãe, nos momentos em família. É barato, fácil, quentinho e dá aquela sensação de acolhimento logo cedo. Mas é justamente por ser tão comum que ele se torna tão perigoso. Sabe o que pouca gente te contou? O pão francês, o pão de forma e até muitos pães integrais que você encontra por aí, tem um índice glicêmico altíssimo. Isso significa que, ao serem consumidos, viram açúcar muito rápido no seu sangue, e esse açúcar em excesso tem consequências devastadoras para o corpo de quem já passou dos 60. E uma das mais graves é a perda de massa muscular. O corpo do idoso já tem mais dificuldade para manter músculos fortes. Com o tempo, é natural perder um pouco de força. Mas quando você consome pão com frequência, especialmente no café da manhã, em jejum, o seu corpo recebe uma carga de glicose tão grande que passa a produzir mais insulina, o hormônio que tenta equilibrar esse açúcar. O problema é que, com o tempo, a insulina alta favorece o acúmulo de gordura e o enfraquecimento muscular. É por isso que muitos idosos começam a sentir as pernas bambas, dificuldade para subir escadas, levantar da cama ou carregar sacolas, e não entendem o motivo. Acham que é a idade, mas muitas vezes é o pão. Vou te contar o caso da Dona Teresa, de Ribeirão Preto. Ela tem 74 anos, sempre foi ativa,
Caminhava no quarteirão todas as manhãs, mas começou a ter dores no joelho, sensação de fraqueza, perda de equilíbrio. A filha achou que fosse desgaste natural. Mas ao conversar com uma nutricionista, descobriram que o café da manhã da Dona Teresa, sempre com pão francês, margarina e café com leite, estava afetando a força dela. Com uma mudança simples, incluindo uma fonte de proteína no café da manhã e reduzindo o pão, em poucas semanas ela voltou a andar com mais firmeza. E o mais bonito, ela disse que se sentia mais desperta, como se o corpo dela estivesse respondendo melhor ao dia. Isso é real. Isso é ciência. Se você está com dificuldade para manter a força, se sente cansado ou fraco ao longo do dia, comece observando o que você come logo cedo. Não precisa cortar o pão para sempre, mas ele não pode ser o protagonista do seu café da manhã. Prefira fontes de energia que sustentam sem inflamar. Ovo mexido com azeite, banana amassada com aveia, pão de fermentação natural com queijo branco, um punhado de castanhas ou sementes. E lembre-se, a força que você perde nas pernas começa muitas vezes naquilo que você mastiga pela manhã. Seu corpo merece mais do que farinha refinada e açúcar disfarçado. Ele merece respeito, proteína e energia de verdade. Número 2. A margarina que bloqueia seu coração em silêncio. Ela está em milhões de mesas brasileiras. Vem em potes coloridos, com promessas de leveza, de menos colesterol, de ser do bem. Muita gente acha que, ao trocar a manteiga pela margarina, está fazendo um bem ao coração. Mas a verdade é dura. A margarina é um dos piores venenos silenciosos para o coração do idoso. E sabe por quê? Porque ela é um produto altamente industrializado, feito a partir de óleos vegetais que passam por um processo químico chamado hidrogenação. Esse processo transforma óleos líquidos em uma gordura sólida, e essa gordura é rica em algo que a ciência já comprovou como perigoso: as gorduras trans. As gorduras trans são inflamatórias. Elas dificultam a circulação, aumentam o colesterol ruim, reduzem o colesterol bom e, com o tempo, entopem as artérias do coração. E aqui entra um ponto crucial. Depois dos 60 anos, o sistema cardiovascular se torna naturalmente mais frágil. As artérias ficam menos elásticas, a pressão arterial tende a subir, e qualquer fator que favoreça a inflamação pode ter efeitos graves. Infartos silenciosos, AVCs, perda de memória, falta de ar, cansaço ao subir uma simples escada. Você sabia que muitos infartos em idosos acontecem sem dor no peito? Eles se manifestam como um cansaço inexplicável, tontura ou enjoo. E quando o socorro chega, já é tarde demais. É por isso que o cuidado com o que passa no seu pão ou na sua tapioca, logo de manhã, é um ato de proteção direta ao seu coração. Eu sei que a margarina é barata. Eu sei que ela tem gosto de infância para muita gente. Mas o que a ciência mostra é que não é o preço no supermercado que deve guiar suas escolhas, e sim o custo para a sua saúde. E existem alternativas. Veja só, um fio de azeite extra virgem sobre o pão, uma manteiga de qualidade, em pequena quantidade, pasta de abacate com limão, patê caseiro de frango ou atum. Tudo isso nutre, protege e não inflama. Porque a comida deve ser um gesto de carinho com o corpo. E o seu corpo, depois de tantas batalhas vencidas, merece esse cuidado. Vou contar o que aconteceu com o seu Valdemar, de 68 anos, de Curitiba. Durante 40 anos, ele começava o dia com pão, margarina e café. Nunca teve grandes problemas, até que um dia desmaiou no quintal. Descobriram que ele tinha um entupimento sério nas artérias coronárias. Ele passou por um procedimento e, graças a Deus, sobreviveu. Mas o que mais impressionou foi o que o médico disse para a família. A alimentação dele favoreceu esse quadro por décadas. Hoje, o seu Valdemar diz que manteiga é só em ocasiões especiais. E margarina nunca mais entrou em casa. Ele substituiu por azeite, passou a comer mais frutas no café
e diz que se sente mais leve e mais lúcido. Pequenas mudanças, grandes resultados. Você não precisa cortar tudo, mas precisa escolher com consciência. Seu coração bate mais de 100.000 vezes por dia. Não o sufoque com algo que parece inofensivo, mas pode estar apertando suas artérias a cada manhã. Número 3. Café com leite. Essa mistura está na memória afetiva de quase todos nós. O café com leite foi companheiro de madrugadas frias, de manhãs em família, de conversas na cozinha. Em muitas casas, é quase um ritual sagrado. Mas quando falamos da saúde de quem passou dos 60, é preciso olhar com mais profundidade. E a verdade é que essa combinação tão tradicional pode estar prejudicando o seu corpo e, principalmente, o seu cérebro. Vamos entender por quê. Primeiro, o café. Sim, ele tem benefícios. Pode ajudar na concentração, na disposição e até na prevenção de algumas doenças, se for usado com moderação. Mas quando ele é consumido em jejum, em grande quantidade e misturado com leite de vaca, o efeito pode ser o oposto do que se espera. Isso porque, em muitos idosos, o sistema digestivo já não processa bem a lactose, o açúcar natural do leite. E o que acontece quando a lactose não é bem digerida? Inflamação. Essa inflamação é silenciosa. Ela não causa dor imediata, mas afeta o intestino, provoca gases, inchaço, desconforto e, o mais grave, impacta o cérebro. Estudos mostram que há uma conexão direta entre a saúde do intestino e a saúde mental. Um intestino inflamado pode levar a mais ansiedade, mais esquecimentos, mais confusão mental. Além disso, o café com leite muitas vezes é adoçado com açúcar ou adoçantes artificiais, o que aumenta ainda mais o risco de picos de glicemia, oscilação de humor e queda de energia horas depois. Agora, pense comigo. Você acorda de manhã, toma um café com leite adoçado. 2 horas depois, começa a se sentir irritado, esquecido, sem foco, sem força. E acha que é culpa da idade. Mas muitas vezes é apenas o reflexo daquilo que entrou no seu estômago ao acordar. Vou te contar o caso do seu José, de 73 anos, de Belo Horizonte. Ele era lúcido, mas vinha tendo lapsos de memória frequentes. Esquecia onde guardava as chaves, trocava nomes, ficava irritado sem motivo. A filha levou ao médico, achando que era o início de um quadro neurológico. Mas após uma avaliação nutricional, descobriram que ele tinha uma sensibilidade severa à lactose. Ele retirou o leite, reduziu o café, passou a tomar chá e incluir frutas no café da manhã. Em menos de 2 meses, sua memória melhorou. Ele mesmo disse: "Parece que tiraram uma nuvem da minha cabeça." Isso é mais comum do que você imagina. Se você ama seu café com leite, não precisa se despedir dele para sempre. Mas precisa fazer ajustes. Veja algumas alternativas. Use cafés mais fracos, filtrados com papel e sem açúcar. Substitua o leite de vaca por leites vegetais, como o de aveia, coco ou castanha. Experimente chás digestivos pela manhã, como o de erva doce ou camomila. Inclua uma fruta com canela ou um pedaço de aipim cozido como fonte de energia limpa. E lembre-se, o que você consome logo ao acordar pode definir o estado do seu corpo e da sua mente pelo resto do dia. Cuide da sua mente como quem cuida de um jardim. Se você rega com aquilo que inflama, ele murcha. Mas se você nutre com amor, ele floresce. Número 4. O suco de caixinha que envelhece seus rins sem dó. Ele vem com rótulo colorido, letras grandes dizendo 100% fruta, rico em vitamina C ou sem adição de açúcar. Está nas lancheiras das crianças, nas mesas dos cafés da manhã e até nos hospitais. Mas o que quase ninguém te conta é que o suco de caixinha é um dos piores inimigos dos rins e da saúde metabólica dos idosos. A verdade é que por trás da embalagem natural, existe um processo industrial que transforma frutas em um líquido cheio de conservantes, corantes, acidulantes e, muitas vezes, açúcares escondidos.
Mesmo os sucos que dizem não ter açúcar adicionado ainda assim, contêm altíssimas concentrações de frutose, que é o açúcar da fruta. E o que acontece quando o corpo recebe esse excesso de frutose, sem as fibras naturais da fruta inteira? Os rins sofrem, e muito. Isso porque a frutose em excesso sobrecarrega o fígado, que passa a produzir mais ácido úrico, uma substância que, quando se acumula no sangue, danifica os vasos sanguíneos dos rins, provoca hipertensão e contribui para a formação de pedras. E tem mais. A frutose líquida também se transforma rapidamente em gordura no organismo, especialmente gordura no fígado, o que piora quadros de colesterol alto, triglicérides elevados e resistência à insulina. Agora, imagine o seguinte: você acorda de manhã, pega aquele suquinho light achando que está começando bem o dia, mas na verdade está enviando uma avalanche de açúcar para um corpo que já não tem a mesma capacidade de filtragem de antes. E aí, com o passar dos anos, vêm os sintomas: inchaço nas pernas, pressão alta, dores nas costas, cansaço crônico, e quando se percebe, a função renal já está comprometida. Foi exatamente o que aconteceu com Dona Celina, de 76 anos, de São Carlos. Ela tomava suco de uva de caixinha todos os dias, com a melhor das intenções. Queria fugir do refrigerante, achava que era uma opção mais saudável. Mas os exames começaram a mostrar alterações nos rins. O médico perguntou: "Você toma muito suco industrializado?" Ela respondeu: "Todo dia." Ao tirar o suco e aumentar o consumo de água e frutas frescas, os rins dela voltaram ao normal em poucos meses. E o mais bonito, ela mesma disse que passou a dormir melhor, sentia menos peso no corpo e até a digestão melhorou. E aqui está o ponto mais importante: os rins não reclamam no começo. Eles adoecem em silêncio. Você pode estar com eles sobrecarregados agora mesmo, sem dor, sem sintomas. Mas isso só dura até o primeiro sinal de falência. E nesse momento, a vida muda de forma drástica. Por isso, troque o suco de caixinha por água com limão fresco, espremido na hora, chá gelado feito em casa, sem açúcar, frutas inteiras, que têm fibras e saciam de verdade, sucos naturais, feitos na hora e sem coar. Apenas de vez em quando, seu rim é o filtro da sua vida. Não entupa esse filtro com líquidos doces disfarçados de saúde. Número 5. O cereal matinal que causa picos de glicose e esquecimento. Eles são vendidos como uma opção moderna, prática e saudável. Estão nas propagandas que mostram famílias sorrindo, filhos bem nutridos, idosos ativos e felizes. As caixas são coloridas, cheias de promessas, fonte de vitaminas, rico em fibras, fortalece seu dia. Mas a verdade é outra, e ela pode estar pesando diretamente na sua memória e no seu controle glicêmico. Estou falando dos cereais matinais industrializados, aquelas bolinhas crocantes, flocos doces ou grãos fitness, que parecem saudáveis, mas escondem um grande perigo para quem passou dos 60, os picos de açúcar no sangue. Você já ouviu falar de índice glicêmico? É a velocidade com que um alimento se transforma em açúcar no sangue. Quanto maior esse índice, mais rápido o corpo precisa reagir, produzindo insulina para tentar equilibrar. E aqui está o problema. Muitos cereais, mesmo os que dizem ser integrais, têm um índice glicêmico altíssimo. Além disso, muitos são recheados de açúcares disfarçados, como xarope de milho, glicose, maltodestrina e outros nomes difíceis que, na prática, significam a mesma coisa: mais açúcar escondido. E o que acontece quando esse açúcar entra no seu corpo logo de manhã? Você tem um pico de energia, rápido e passageiro. 2 horas depois, vem a queda. E com ela, o cansaço, a sonolência, o esquecimento, a falta de foco. A ciência já mostrou que essa montanha-russa de glicose no sangue afeta diretamente o funcionamento do cérebro. O excesso de açúcar favorece inflamações cerebrais, aumenta o risco de demência e está associado à perda de memória precoce em idosos. E não para por aí.
Com o tempo, o corpo vai ficando resistente à insulina. Isso quer dizer que ele precisa de cada vez mais insulina para lidar com o mesmo tanto de açúcar. E é aí que surgem o pré-diabetes, o diabetes tipo 2, a gordura abdominal e todos os problemas que vêm junto. A dona Nair, de 71 anos, de Sorocaba, me contou que tomava um cereal rico em fibras, toda manhã com leite. Ela achava que estava cuidando da saúde, mas vivia cansada, com a mente confusa, esquecendo datas importantes. Quando retirou o cereal e começou a comer ovos mexidos com uma fatia de abacate, disse que sentia a mente mais clara, como se tivesse tirado um véu dos olhos. Isso é real. Isso é observável. O cérebro precisa de energia constante e estável, não de picos e quedas. E você pode fazer isso sem gastar mais. Prefira aveia em flocos finos, preparada com água, banana e canela. Inclua uma fonte de proteína, como ovo ou iogurte natural sem açúcar. Use frutas inteiras, com casca sempre que possível, que liberam energia devagar. Evite tudo que venha em caixas com mais de 5 ingredientes no rótulo. O que parece prático agora pode custar caro mais adiante. E você não precisa pagar esse preço. Seu cérebro é o templo da sua história. Proteja-o com escolhas alimentares que nutrem, não que confundem. Número 6. O iogurte Fit, que destrói sua flora intestinal. Durante muitos anos, o iogurte foi vendido como sinônimo de saúde. Ele aparece nas propagandas com palavras como probiótico, light, zero gordura, zero açúcar. É comum ouvir que ele faz bem para o intestino, para os ossos, para o sistema imunológico. Mas a verdade, principalmente quando falamos dos iogurtes industrializados e fitness, é bem diferente. E pode estar afetando gravemente o equilíbrio intestinal de quem mais precisa dele, os idosos. Você já deve ter ouvido falar da flora intestinal, também chamada de microbiota. Ela é formada por trilhões de bactérias boas, que vivem no nosso intestino e ajudam em tudo. Na digestão, na absorção de nutrientes, na defesa do organismo e até na produção de substâncias que o cérebro usa para funcionar bem, como a serotonina. Agora, imagine o que acontece quando essa flora é atacada todos os dias, logo no café da manhã. É exatamente isso que os iogurtes Fit fazem, mesmo os que prometem ser saudáveis. Grande parte desses produtos contém adoçantes artificiais, como sucralose, aspartame e acesulfame K. E a ciência já provou que esses adoçantes alteram negativamente a flora intestinal, matando bactérias boas e favorecendo as ruins. Além disso, muitos iogurtes contêm espessantes, corantes, aromatizantes e leite de baixa qualidade, o que só piora a inflamação no intestino. E por que isso é tão grave para o idoso? Porque depois dos 60, a saúde do intestino se torna ainda mais essencial. É ele quem absorve os nutrientes que sustentam os músculos, protegem os ossos e nutrem o cérebro. É ele quem ajuda a manter a imunidade em alta. E quando o intestino adoece, vem junto uma cascata de sintomas: prisão de ventre, gases, má digestão, baixa absorção de vitaminas, cansaço, mau humor e até depressão. Foi isso que aconteceu com Dona Neide, de 78 anos, de Vitória. Ela tomava iogurte light todos os dias, acreditando que estava ajudando o intestino. Mas vivia inchada, com dores abdominais, intestino preso e queda de cabelo. Ao fazer um exame de microbiota, descobriu um desequilíbrio severo. A nutricionista orientou: pare com os industrializados, faça iogurte natural em casa, inclua frutas e fibras vivas. 2 meses depois, Dona Neide se sentia outra. O intestino regulou, o humor melhorou, a pele ficou mais bonita e ela mesma disse: agora eu sei o que é ter um intestino feliz. E isso está ao alcance de todos. Você não precisa mais confiar em embalagens bonitas. Confie no seu corpo. Ele sabe o que faz bem. E ele responde quando é bem tratado. No lugar do iogurte industrializado, experimente iogurte natural integral, sem açúcar,
Kefir, que pode ser cultivado em casa e é riquíssimo em probióticos. Frutas com fibras, como mamão, maçã com casca, ameixa. Um punhado de sementes, como linhaça ou chia, que alimentam as bactérias boas. Cuidar da sua flora intestinal é cuidar da sua saúde como um todo. Ela é a raiz invisível da sua energia, da sua disposição, da sua lucidez. Alimente-a com vida e ela vai devolver vitalidade. Número 7. O bolinho caseiro que parece carinho, mas é veneno escondido. Esse capítulo é, talvez, o mais difícil de todos, porque aqui não estamos falando apenas de comida. Estamos falando de afeto, de saudade, de lembranças da infância. O cheiro do bolo no forno, o café passado na hora, a mesa posta para receber alguém querido. O bolo caseiro representa amor em muitas famílias, e por isso é tão doloroso dizer que ele pode estar fazendo mal, especialmente para o corpo de quem já passou dos 60. Mas é preciso coragem para cuidar. E cuidar também é falar a verdade, com carinho e com respeito. Mesmo sendo feito em casa, o bolo tradicional, seja de fubá, chocolate, laranja ou milho, normalmente leva ingredientes que são extremamente prejudiciais à saúde de um idoso: farinha refinada, açúcar branco e gordura vegetal. Essa combinação, quando entra no organismo logo pela manhã, provoca uma verdadeira tempestade interna. A farinha refinada vira açúcar em minutos. O açúcar branco gera picos de glicose, inflama o corpo, sobrecarrega o pâncreas. E a gordura vegetal, muitas vezes usada para dar liga ao bolo, pode conter gorduras trans que, como vimos antes, inflamam as artérias e prejudicam o coração. Além disso, comer doces logo ao acordar condiciona o cérebro a desejar mais açúcar ao longo do dia. É como apertar um botão que ativa o desejo por carboidratos simples e dificulta o controle do apetite. Isso explica por que muitos idosos têm dificuldade em controlar o peso, mesmo comendo pouco. E tem mais. O consumo frequente de açúcar está diretamente ligado à perda de memória, à piora da cognição e ao aumento do risco de doenças neurodegenerativas, como o Alzheimer. A dona Elza, de 80 anos, de Maceió, contava que todos os domingos fazia bolo para os netos e sempre comia uma fatia junto, com café preto. Era o ritual dela. Mas depois começou a perceber que estava esquecendo palavras, sentia muita sonolência durante o dia e dores nas juntas. O médico pediu para reduzir o açúcar e a farinha branca. A princípio, ela resistiu. Disse que era só um bolinho. Mas ao perceber os efeitos no próprio corpo, decidiu transformar o hábito. Passou a fazer bolos com farinha de aveia, banana madura no lugar do açúcar e óleo de coco no lugar da margarina. O ritual continuou, mas agora com sabor e saúde no mesmo prato. E é sobre isso. Não se trata de eliminar o carinho, trata-se de transformá-lo, de fazer escolhas que nutrem, que protegem, que honram a sua história e a sua vida. Se você gosta de bolo pela manhã, aqui estão alternativas mais seguras. Bolo de banana com aveia, sem açúcar refinado, panqueca de ovo e banana amassada, pão de aveia com linhaça, feito em casa, torradas integrais com geleia natural sem açúcar. Você pode manter a doçura da vida sem adoecer por dentro. Porque o verdadeiro carinho não está no açúcar, está na intenção de cuidar. E hoje, cuidar de si mesmo também é dizer não para aquilo que adoece em silêncio, mesmo que venha embrulhado em afeto. Tudo o que você ouviu até aqui não é uma crítica às suas escolhas. É um convite, um chamado à consciência, à responsabilidade amorosa e à reconexão com aquilo que realmente te fortalece. Então, cuide-se. Não por obrigação, mas por amor. Porque o tempo que temos aqui é precioso demais para ser vivido com dor, com cansaço ou com arrependimento. E se este vídeo te ajudou de alguma forma, curta, comente, compartilhe. Conte aqui embaixo. Qual desses alimentos estava na sua rotina? O que você vai mudar a partir de hoje?
Vamos construir uma comunidade de cuidado e consciência, porque juntos somos mais fortes. E ninguém precisa envelhecer sozinho. Obrigado e até o próximo vídeo.